Deixa ele começar a gravar. Pronto, ok. Então, eu comecei a gravar agora, me esqueci de gravar o comecinho da aula. O começo da aula eu falei sobre essa ideia de política pública, né? Política enquanto garantias, política enquanto acesso que a gente tem ao que o Estado oferece para nós cidadãos, né? É, E aí o meu terceiro slide é exatamente esse aqui que eu estou falando agora, que é o slide da Seguridade Social, que é um tripé de três direitos garantidos com a Constituição de 88. Uma política solidária que visa proteger as pessoas. Dentro dessas políticas, eu tenho a Previdência, como um dos pés da Seguridade Social. É uma política contributiva que visa garantir um seguro financeiro para quem está em situação de doença ou de velhice. Né? A assistência social, que é uma política não contributiva, que visa garantir os mínimos sociais para aqueles que dela necessitam, para os pobres, para os vulneráveis. E tem a saúde, que é um direito de todos e dever do Estado, independente de renda, de classe, de qualquer coisa. Então, nós temos aqui três políticas, três garantias que vieram com a Constituição de 88, por isso ela é chamada de Constituição Cidadã, e a Seguridade Social é uma política solidária. Ok? Então, foi mais ou menos isso que eu tinha falado até agora. Vamos lá, então. Gente, então eu vou começar a falar do terceiro pé da Seguridade Social, que é a saúde. Então, saúde é direito de todos, dever do Estado. Ok? Quem quiser entender um pouco do SUS, o SUS é um sistema único de saúde, né? Porque toda a saúde então ela tenta trabalhar numa lógica única. Quem quiser saber um pouco mais sobre o SUS, tem um material muito bom livre na internet, disponível na internet, que é um e-book interativo. O que é o SUS, o nome do e-book? Você pode achar na internet, ele é de graça. E o legal é que ele é interativo porque ele tem vídeos, ele tem falas, ele tem fotos, e você pode clicar e ir para um vídeo. Tem vários links da política. Então, é um livro gostoso de ler porque é um livro que você vai mexendo nele e você vai abrindo os vídeos, você vai indo para outras páginas. Todo mundo pode ter acesso a esse livro. Ele está disponível na internet, ok? Rapidamente, eu queria dizer que nem sempre nós tivemos um SUS, nem sempre nós tivemos um sistema único de saúde, nem sempre nós tivemos saúde como uma garantia de todos. Praticamente foram 300 anos sem nenhuma preocupação do Estado com relação à saúde pública. Porém, como o Brasil era muito explorado, era um grande exportador, então começou a saúde estatal vir pela lógica do controle sanitário, pela lógica do controlar epidemias e do controlar a questão de higiene, do que ia, do que sai daqui, do que via daqui, é para evitar transmissão de doença. Então, as primeiras ideias de saúde pública vieram pelo sanitarismo, por essa proteção higiênica para não espalhar saúde, e também a perspectiva epidemiológica, de controlar as doenças que tinham, de tratar as doenças estavam mais espalhadas pelo território brasileiro. Okay? Com a industrialização, então você já pensa isso já no século XIX, né? Com a industrialização, os trabalhadores começaram a se organizar, começaram a fazer greve, e aí começou a se ter uma saúde via previdência. Quem é um pouquinho assim mais da minha época ainda vai lembrar do INPS, que depois virou INSS. Mas o INPS, o INAMPS, que era antes do INPS, era os trabalhadores que contribuíam tinham acesso à saúde via a contribuição. Então a saúde era uma saúde contributiva e a saúde pública, para quem não podia pagar, ficava por conta da caridade e não do Estado. Então tinha as santas casas de misericórdia pelo Brasil todo, que eram hospitais gerenciados por igrejas, instituições, e garantiam a saúde por essa via da caridade. Mas a saúde não era um direito de todos. Saúde só veio o seu direito de todos a partir de 1988. Então, super recente. Né? Eu já tenho 8 anos de idade, quando saúde veio ser um direito de todos. A gente tem ideia de como o Brasil, as coisas demoraram para andar um pouco. Mas aí veio o SUS. E o SUS
É uma política excepcional. Na verdade, o SUS garante ao brasileiro coisas que a maioria do mundo não tem. Um brasileiro pode tratar desde a pressão alta até um câncer, tudo via SUS. Ou seja, tudo via pagamento coletivo, porque todos nós pagamos o SUS. E uma pessoa que poderia ter condições zero de pagar um tratamento de saúde, ela consegue tratar um câncer, fazer todo o processo de quimioterapia, radioterapia, cirurgia, tudo pelo SUS. Então, o Sistema Único de Saúde foi logo organizado, logo depois da Constituição de 88. Então, em 1990, a gente tem a primeira lei, a lei do SUS, que é a Lei 8.080. E aí, o que é que eu digo para vocês? Se vocês tiverem interesse em entrar em concurso público, em ser servidor público, um servidor estatal, como eu tenho muito orgulho de ser, é importante que vocês conheçam a lei, que leiam a lei, porque isso reprova muita gente em prova de concurso. As pessoas não dominarem a legislação, ou as legislações que envolvem a saúde pública. Gente, qualquer pergunta, façam, viu? Para a gente poder ir conversando, para não ficar falando sozinho. Então, a saúde pública é um direito fundamental e responsabilidade total do Estado, certo? O Estado tem responsabilidade plena sobre saúde. Ah, tem alguém passando mal ali, o Estado tem responsabilidade. O Estado tem que alcançar todo o território brasileiro com relação à garantia de saúde. É que nem a educação também, que é um direito de todos. Ou seja, se uma menina tem 6 anos de idade e está fora da escola, o Estado tem que dar um jeito de matricular ele, seja lá onde for, tem que arrumar uma vaga. Mesma coisa é saúde. O Estado tem que arrumar uma vaga, tem que garantir. Porque é um direito fundamental e a responsabilidade é total do Estado. Quando eu falo sistema único, eu estou falando de um organismo completo que se complementa. Então, quando a gente fala de sistema, a gente está tentando deixar claro a integralidade do SUS. O SUS é integral. Quando eu entro no SUS, eu entro num organismo que vai me garantir desde a imunização, aquela vacina que eu tomo no posto de saúde, até uma cirurgia de alta complexidade no hospital da restauração. Então, e esse sistema ele tem que ser articulado. Quando eu saio aqui da atenção básica, eu vou falar disso mais na frente, e chego até a atenção terciária, mas eu estou dentro do mesmo sistema. Esse sistema tem que se comunicar. O problema é que ele é um sistema muito grande. Como ele é um sistema muito grande, essa comunicação às vezes não acontece. Mas ele é um sistema totalmente interligado. Tudo é regulado. Ninguém sai daqui da atenção básica e chega ali sem as regulações necessárias. Okay? Eu vou falar um pouco mais disso quando eu vou falar dos níveis de atenção à saúde. E esse sistema ele é guiado por alguns princípios, algumas diretrizes e alguns objetivos. Isso tem lá na lei, escrito na lei. Isso aqui é letra crua. Você tem que memorizar a legislação, especialmente no que tange nos princípios, nas diretrizes e nos objetivos. Eu vou trazer aqui para vocês os principais, ok? Mas não vão estar todos aqui. Então, quem quiser saber tem que ir lá na lei. Deixa eu ver aqui, tem alguma coisa aqui. Universalidade. Eu vou falar agora dos princípios, mas eu estava falando da integralidade mesmo primeiro, tá, Safira? Que é a história de que você é um sujeito do SUS. Então, você na atenção básica e você na atenção terciária, isso tem que haver uma comunicação, porque você é o mesmo. Então, o SUS tem que ter essa integralidade, certo? Universalidade tem a ver com o acesso a todos, indiscriminado. São os princípios, eu vou falar deles agora. Deixa eu passar aqui, para poder ficar mais claro. Vamos lá. Eu trouxe aqui 3 princípios, certo? O princípio da universalidade, da equidade e da integralidade. Universalidade significa que o SUS é de todos, que não tem imposição de raça, etnia, de crença, de orientação sexual, de nada, de renda. O SUS ele é uma política, um direito para todos, ele é universal.
Então, esse é um princípio do SUS, a universalidade, ou seja, a sua garantia de que ele é para todos e sem nenhum tipo de preconceito. Não é assim, quando der, o SUS não vai ter preconceito com relação à orientação sexual. Não, não é assim. O SUS não pode ter nenhum tipo de exclusão, porque ele é um direito universal. Ele é um direito equânime, né? Assim, equitativo, igualitário. Ou seja, ele trata o desigual pelo desigual e o igual pelo igual. Ele garante uma justiça. Por exemplo, o SUS é uma política pública, e aí eu sou um líder municipal, eu sou um secretário de saúde, e eu vou estar ampliando a rede de unidade de saúde da família. Unidade de saúde da família. Eu vou. Vou permitir aqui a Amanda entrar. Eu vou então estar aqui querendo abrir mais uma unidade de saúde da família, certo? Eu vou ter que fazer um estudo lá na minha comunidade, no meu município, para ver qual é a comunidade mais necessitada que ainda não tem saúde da família lá perto para colocar lá. Eu não vou colocar no Espinheiro se eu for abrir um novo unidade de saúde da família. Porque o SUS é para todos, mas ele busca a equidade. Se eu sei que tem pessoas que precisam mais, que têm menos acesso, é lá que eu tenho que colocar a unidade. Se eu não tiver cobertura total. O ideal é que eu tivesse 100% de cobertura. O ideal é que eu tivesse 100% de cobertura. Mas se eu tenho uma pessoa ali mais vulnerável e eu não tenho 100% de cobertura e agora eu vou poder ter mais uma cobertura, é para lá que eu vou colocar essa unidade. Exatamente. Isso trata diferente os diferentes. Né? É isso que eu estava falando. Então, esse é o princípio da igualdade, da equidade. É conseguir promover uma justiça social, uma justiça com relação à saúde, certo? É ser justo. E a integralidade é o que eu estava falando quando a pessoa entra no SUS. Significa agora que ela é um usuário do serviço SUS. Eu tenho que enxergar ela como um todo. Alguém botou aqui que igualdade é diferente da equidade, exatamente. Mas lá na política, quando isso foi lançado em 1988, a gente ainda não tem essa discussão é, muito aprofundada. Então, o que vai ter lá na política é igualdade. Não vai ter o nome equidade lá na política na letra mesmo. Vai estar lá o termo igualdade. Mas eu queria que vocês entendessem igualdade como equidade, entendeu? A gente só veio ter essa concepção de que são palavras diferentes um pouco depois do que já estava escrito. Né? Eu coloquei aqui equidade no slide, porque equidade é o correto, mas na letra lá vai ter a palavra igualdade. Né? Então vamos lá. Integralidade é um princípio fortíssimo. Eu estava lá, eu era consultório na rua. Eu era psicólogo de um serviço. Daqui a pouco eu respondo a pergunta, vê se Poliana. Eu era psicólogo de um serviço de atenção básica para a população de rua. Então eu chegava lá na rua, com usuário de crack, com a menina que ficava lá no mangue se prostituindo usando crack, chegava lá e percebia uma necessidade dessa menina poder ter acesso a uma visão, a uma questão, por exemplo, de DSTs. Meu trabalho era na rua, mas se eu entendo que ela tinha uma necessidade com relação a isso, eu tinha que integrar essa pessoa ao serviço que ela tinha necessidade. Porque se ela chegou em mim, ela chegou no SUS. Ela não chegou só para aquilo que eu ofertava. Então, se a pessoa chegar na unidade de saúde da família, mas ela tem necessidade de algo ligado à saúde mental, mais específico, porque ela está em crise no uso de crack ou com relação ao transtorno mental, a saúde da família tem que encaminhar para o CAPS e tem que conversar com o CAPS. Isso é a ideia de integralidade. É a ideia de que quando alguém chegar no SUS, ela não chega só para mim. Ela chega para tudo que o sistema pode oferecer para ela. Então, eu tenho que ter uma visão integral desse sujeito e uma visão integral da rede SUS. E mais, eu tenho que ter uma visão integral da política pública. Eu trabalhava com morador de rua e eu via, por exemplo, que uma menina estava lá desprotegida e ela estava devendo ao tráfico. Eu tinha ali a obrigação de conversar com o Centro Pop, com a assistência social, para ver se aquela menina lá podia ser acolhida, podia ser abrigada.
A gente não usa mais o termo abrigado hoje, mas eu estou usando só para vocês entenderem. É, para ser acolhida numa casa de acolhimento da assistência social. Então, é mais do que integrar só no SUS, mas é integrar ela no SUS como um todo e também integrar ela às outras políticas. A política de assistência, a política de saúde, a política de educação. Então, o princípio da integralidade é um princípio muito caro ao SUS, muito rico ao SUS. É enxergar o sujeito em todas as suas necessidades, em todas as suas demandas. E perceber que agora ele faz parte de toda uma rede, e eu tenho que articular essa rede. Eu tenho que fazer a rede se movimentar. Certo? A Poliana me perguntou aqui se existe esse modelo de SUS em outro lugar do mundo. Eu não sei se a gente teria algo igual, sabe? Mas tem sim alguns países, especialmente esse país da Europa, que tem saúde pública. Eu não sei se para todos, feito aqui o Brasil. Mas eu acredito que sim, eu acredito que nós temos. Se você pega, por exemplo, Cuba, saúde é para todos, todos mesmo, sem assim, é totalmente igual aqui ao Brasil, né? E até bem antes do Brasil, né? Cuba tem um sistema de saúde excepcional e é e é para todos, independente. E lá talvez seja melhor ainda porque lá não tem o privado. Porque quando tem o privado, o empresário do privado dá um jeito de querer dinheiro do Estado e de sucatear o SUS, porque saúde é muito cara. Se você, por exemplo, for para uma UTI e você for pagar privado por isso, você vai pagar diárias, dependendo do estado que você for, de 1.000, 2.000, 3.000 reais a diária. Então, saúde é algo muito caro. Então, quando você tem saúde privada, isso dá um jeito de desmontar a saúde pública para se ganhar mais dinheiro. Então, o ideal era que não existisse saúde privada. O ideal seria não existir saúde privada. Se um estrangeiro chegar aqui, ele tem acesso ao SUS? Sim. Totalmente ele tem acesso ao SUS. Né? Lá fora, nem todos os lugares vão ter. Nem todos os lugares vão ter, exatamente. Se a pessoa for para outro lugar e não pagar um seguro de saúde, ela se quebra. Por exemplo, se você pensar nos Estados Unidos mesmo, lá não existe saúde pública, né? Teve agora o Obamacare, né? E os republicanos, pelo que eu entendi, detestam. Mesmo assim, esse Obamacare, pelo que eu entendi, não é totalmente gratuito. É uma questão de ter um desconto maior para os mais pobres, né? No seguro. É complicado mesmo assim. Então, o que a gente tem aqui no Brasil é excepcional. Agora, é totalmente sucateado porque a gente tem olhares privados em torno da saúde. Saúde dá muito dinheiro. Vejam só, gente. Além dos princípios, a gente tem as diretrizes. O que são diretrizes? Diretrizes são princípios operacionais. São princípios de como fazer. Paulina perguntou assim para mim se eu atribuo o sucateamento do SUS à rede privada. Primeiramente, sim. Eu acredito que se a gente não tivesse saúde privada, a gente teria um SUS muito melhor. Porque todos utilizariam o SUS, todos mesmo, inclusive os ricos. Deixa eu dar um exemplo. Fernando de Noronha não tem escola privada. Escola. E Parintins, lá no Amazonas, não tem escola privada. Todas são públicas. As escolas são ótimas. Porque estuda em Fernando de Noronha. O dono da maior pousada mais rica de Fernando de Noronha, o filho dele e o filho do pescador. Entendeu? É, o filho do pescador. Então, isso garante uma educação mais igualitária, melhor. Se a saúde fosse assim, eu acredito que seria melhor. Quais são os outros fatores que você perguntou aqui? Os outros fatores é gerenciamento também. Falta uma gestão mais empenhada no serviço público como um todo, sabe? Às vezes você tem gestores que não estão muito preocupados se o serviço está andando, como está andando. Eu trabalho no hospital, eu pedi a exoneração da Prefeitura de Recife, do concurso que eu tinha lá, para assumir outro vínculo público. Eu trabalho no hospital. Hoje em dia, no hospital público, porque eu tentei eu pedi transferência para Arco Verde. Né? Eu trabalhava em Eneildo, eu morava em Recife, mas eu vim para o sertão, vim para o interior. E aí eu saí do meu vínculo municipal para um estadual para tentar vir para cá. E você vê como a direção do hospital é falha. O hospital fica sucateado, não é às vezes por falta de renda, às vezes é por falta de gestão, de um gestor que realmente segure a barra e queira fazer.
sabe? Uhum. A Auricia falou aqui de um filme psíquico, não conheço, que fala dessa realidade de saúde norte-americana. Aurélia Lúcia, desculpa. É... Sim, então eu falei dos princípios éticos, que é a universalidade, a equidade e integralidade. Tem outros princípios, tá? Coloquei aqui de lado. A questão de garantir a autonomia do sujeito, de divulgar o SUS enquanto política pública, são outros princípios também. Eu agora quero falar dos princípios organizadores, operacionais, que é chamado também de diretrizes, certo? Então, eu coloquei aqui três diretrizes. A primeira diretriz é participação popular. Significa que o SUS ele tem que ser gerenciado pelo povo, pelas pessoas, pela sociedade. A gente chama isso de controle social. Eu não vou explicar como isso funciona porque demoraria muito, mas existem conselhos de saúde, conselho municipal, conselho estadual, onde é elegido delegados, onde são eleitos, desculpa, delegados em cada conselho desse, para representar no conselho tripartite com os municípios, os estados e a federação. Esses delegados vão estar questionando a política e melhorando a política. E assim vão saindo novas normativas para o funcionamento do SUS. Então, uma diretriz é que nós, sociedade civil, servidores do SUS e gestões e políticos, todos nós temos direito a opinar sobre o SUS. Essa é uma diretriz, que é o controle social e a participação popular, certo? A outra, eu vou pular aqui para a terceira diretriz. A outra diretriz, que é a descentralização, essa é muito interessante de entender. Eu estou falando aqui, mas me responda uma coisa. Vocês já tiveram essas aulas todas com o Fernando. Eu estou sendo repetitivo demais, Olha, Não, ao meu, professor. meu ver, certo? ele falou algumas coisas, mas assim, tem muita coisa que foi no texto. Mas essa aula tá sendo muito importante. Eu tô achando assim perfeita, porque tá falando de coisas, por exemplo, pontuando coisas bem importantes. Então eu posso continuar nesse ritmo, é isso? Sim, Pode Sim, sim. continuar. Eu também estou achando maravilhoso. Eu adoro trabalhar a questão de conceito e aprofundar mais. Eu tô amando a aula. Certo, valeu então, meninas. Obrigado por esse feedback. E aí vocês me deixam também mais seguro de que a gente está indo no caminho bom. Vê, descentralizar é algo muito interessante. Significa descentralizar, você sair do centro, né? Você ir para os extremos. Eita. Quando eu estou falando da ideia de descentralizar, eu estou falando que quanto mais municipal for a saúde, melhor. Então, quanto mais sair da lógica da federação e ir para estados ou municípios, melhor ainda, mais importante. Então, a ideia era que toda a política de saúde um dia possa ser municipal, possa ser gerenciada, possa ser executada pelo poder municipal. A saúde é uma política muito grande, então hoje os municípios ainda não garantem toda a saúde. Você ainda tem o Estado, especialmente na saúde terciária. Eu vou falar mais para frente. É, mas quanto mais municipal for a política, melhor. Por quê? Porque aí o município ele pode regionalizar. Olha aqui a outra diretriz. A saúde ela tem que ser regionalizada. Ela tem que ter a cara daquele município, porque cada município tem epidemiologia própria. Por exemplo, você tem um grande número de malária no Amazonas, mas você não vai ter isso no Paraná. Então tem que haver um processo de regionalização. Mas só vai haver a regionalização se primeiro houver a descentralização. Então, hoje, toda a atenção básica e a maior parte da atenção secundária, a primeira é responsabilidade dos municípios. Os municípios que não podem, o Estado entra como de maneira complementar. A atenção terciária, ainda, na maioria dos lugares, ainda é estadual, não é municipal. Mas se você pegar, por exemplo, Recife, que é um município grande, você já tem alguns elementos da atenção terciária sendo municipais. Você tem o Hospital da Mulher, né? Vou explicar daqui a pouco o que é atenção primária, o que é secundário, o que é terciário, tá certo? Aí vai ficar mais claro.
Mas eu quero que vocês entendam que a descentralização está deixando claro que nós temos que ter essa tirada do poder executivo na ideia da União para a esfera municipal. Quanto mais municipal for, melhor. Hoje, por exemplo, a assistência social, que é uma política menor, o SUAS, ele é totalmente executado hoje pelo poder municipal. É uma política menor, fica mais, quando eu for dar aula de SUAS, lá na frente vai ficar mais claro isso. O SUS ainda não é totalmente municipal, certo? Então, descentralizar significa colocar o papel de execução na mão do município, tirar da mão do, do nível central, do nível federal. E isso vai levar para a gente para outra diretriz, que é regionalizar. Regionalizar significa dar a cara daquela região para o SUS, fazer um estudo epidemiológico de cada região para saber o que é mais importante para cada contexto, ponto municipal. E hierarquizar significa organizar. Thelma está chegando agora. E hierarquizar está colocando a ideia de organizar os níveis de complexidade da atenção à saúde. Como assim? Eu tenho uma necessidade mais básica, mais primária, de imunizar, de garantir as medicações para fungo, para verminoses, para hanseníase, tuberculose, que já é um pouco mais complexo, né? Até eu tenho, por exemplo, uma cirurgia no cérebro. Então, hierarquizar significa organizar ao nível de complexidade da atenção à saúde. Estão entendendo? De como organizar o que é que vai fazer parte da atenção básica, primária, da atenção secundária e da atenção terciária. Então, essas são as diretrizes. Controle social, as pessoas participam do comando SUS, descentralizar, ou seja, cada vez mais levar a execução do SUS para a esfera municipal, né, através do secretário municipal. Né? Cada esfera tem o seu comando, né? Na Secretaria de Saúde Municipal, a Secretaria de Saúde Estadual e o Ministério da Saúde, que é federal. Regionalizar significa dar a cara das necessidades municipais, das demandas municipais, regionalizar, e hierarquizar, organizar em ordem de complexidade essa atenção. Então, esses são os princípios e essas são as diretrizes. Ok? Diretrizes são os princípios operacionais do como fazer, do como deve ser feito. Eu separei para vocês também alguns objetivos, não coloquei todos. Certo? Vou só ler essa frase aqui. O SUS pode ser entendido como um núcleo comum, único, um sistema único, que concentra os princípios doutrinários, esses três daqui, ou mais esses outros aqui, e também uma forma de organização e operacionalização, que são os princípios organizativos, que também são chamados de diretrizes. Ok? Isso cai muito em concurso, viu? E muita gente se confunde com cascas de bananas e erra muito essas questões. Isso dá um diferencial na hora de fazer o concurso. Beleza? Eu trouxe aqui 3 objetivos para vocês. Primeiro um objetivo do SUS é identificar e divulgar quais são os fatores que condicionam e determinam a saúde. Então, é a obrigação do SUS ter esse processo de identificação. Por exemplo, durante muito tempo teve pessoas que tinham um inchaço aqui, eu esqueci o nome daquilo, meu Deus, esqueci totalmente. Mas viram que era falta de iodo. Né? Então, identificar isso é importante para que hoje em dia ninguém tivesse mais esse problema, porque o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio, hoje ele vem com iodo. E todo mundo hoje ingere iodo e não tem mais esse problema. Bosch, sei lá como era o nome disso. Um problema que tinha que era de todos. Então, o SUS tem esse papel de identificar o que condiciona e determina a saúde e divulgar. Isso está muito claro agora
nessa época de pandemia, né? Use máscara, lave as mãos assim, faça desse jeito. Eu teria aqui só que alguém está perguntando alguma coisa aqui no chat. É boss endêmico, alguém colocou aqui. Pronto. Aura Lúcia. É isso aí. É, e aí a gente, hoje em dia a gente não tem mais esse problema por conta do iodo. E assim vai, várias doenças e várias enfermidades e vários problemas. O SUS tem que identificar, divulgar para que a gente tenha essas informações e não entre mais nesses problemas que podem ser resolvidos de maneira simples às vezes. O segundo objetivo do SUS é a formulação da política de saúde destinada a promover nos campos econômico e social o que vai vir nesse artigo aqui do SUS. E aí vai vir todos os elementos que a gente precisa observar na hora de formular uma política de saúde, a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária. É, então, o SUS ele é responsável por estar formulando, reformulando, rediscutindo a própria política SUS, para que ele execute uma saúde cada vez mais de qualidade. Até porque tudo que a gente sabe sobre saúde está sempre se modificando e sendo ampliado. O principal objetivo do SUS é esse terceiro, é a assistência à saúde. Assistência da saúde, tanto de promoção de saúde, aquele aspecto mais preventivo, de divulgar o que é saúde, o que é saudável, proteger as pessoas da saúde através das medicações, do tratamento, das orientações, e recuperar a saúde, né? A cura. Então a gente tem aqui, o principal objetivo do SUS é a assistência. Assistência à saúde. É você poder tratar a sua pressão alta, a sua diabetes, a sua tuberculose, a sua dependência química, o seu transtorno mental, você poder fazer cirurgias e tudo mais. Então, o grande objetivo do sistema é ofertar serviços de saúde, de prevenção, de promoção e de cura, e de reabilitação, certo? Só que isso vai estar organizado. Quando a gente olha assim nos objetivos, fica algo muito vago, muito amplo. Mas isso vai estar organizado e é o que eu quero falar agora para vocês, em níveis de atenção. E aí vai ficar muito mais claro como esses objetivos se concretizam no fazer, na prática. Ok? Então eu quero falar para vocês sobre isso agora, sobre esses níveis de atenção. E o que tem cada um deles. Então a gente vai ter agora um momento de conversar sobre atenção básica, atenção secundária e atenção terciária. Então vamos lá. Eu primeiro queria falar sobre essa ideia de rede. Quando vocês pensam numa rede, eu queria que vocês pensassem numa rede, a rede de pescador, mas a rede de pescador é... Vamos lá, uma rede de pescador. Pensem numa rede de pescador, ok? A rede de pescador vai ter os pontos. Esses pontos, imaginem que o... os pontos de atenção, os equipamentos da rede SUS. Só que para esses pontos conseguirem fazer o papel de rede, você tem que ter o que leva as linhas que levam de um ponto a outro. Que é essa comunicação, que é essa articulação entre os pontos da rede. É isso que faz aquilo ser entendido como rede. Se só tivesse pontos, não seria rede. Equipamentos soltos, equipamentos que não se comunicam, não formam rede. A gente fala de uma rede SUS porque a gente acredita que existem elos, ligações, linhas entre os pontos da atenção. Então, a unidade de saúde da família tem que se comunicar com o NASF, que tem que fazer matriciamento com o CAPS, que tem que articular quando alguém for para um leito de saúde mental lá no hospital INIP, e essa pessoa vai voltar para o CAPS e vai voltar a ser acompanhado pelo NASF, pela USF. Então, essa comunicação é o que faz com que nós possamos dizer que estamos trabalhando em rede. Okay? Então, a ideia de rede são as linhas que ligam os pontos. Os pontos sozinhos não formam rede. Depois eu queria contar um pouco da minha experiência com população de rua, porque isso me ensinou muito sobre rede. Quando eu fui trabalhar com morador de rua, com a ideia do cara tuberculoso na rua, com a ideia do cara com HIV na rua,
com o uso do crack na rua, com o transtorno mental na rua, como isso me deu uma visão de rede importante. E depois eu vou conversar um pouco sobre isso para vocês quando a gente for falar da rede de atenção psicossocial, que eu vou falar mais para frente. Essa rede então, ela está organizada em 3 níveis de complexidade: a atenção primária, a secundária e terciária. Eu agora vou me dedicar tempo a falar de cada uma delas. Ok? Vou falar primeiro da atenção primária, depois da secundária e depois da terciária. Tranquilo, meninos e meninas, meu povo? Deixa eu só achar o. Sergi, posso Oi, tirar uma dúvida? por É, favor. só Eu estava tá, aguardando ansiosamente não, que alguém tirasse uma não, dúvida. ai, não, não, não. Então, Vai, só. não era sobre a, não era sobre a aula, desculpa. Não, eu estou falando sério. Eu fico muito cansado de ficar falando sozinho. Eu queria muito que alguém pudesse fazer pergunta, porque fica mais dinâmico. Falando sério, Não, vai, tudo fala. bem, mas não é, escuta, mas não era sobre a aula, não, desculpa. Por isso Ah, que eu tudo falei, bem, olha, mas pode sem ser. problema. Qualquer Tá coisa. bom, olha, Zafira, vai, é diz. porque eu não. Tá, desculpa mesmo, é porque eu não sei como Não. funciona como vai funcionar essa questão, por exemplo, do se vai ter pausa, intervalo, alguma coisa, porque algumas pessoas estão me perguntando no privado. É. Então, vai ter você vai falar alguma pausa ou vai direto, ou não? Ou tem algum horário que você prefere que seja dado intervalo, alguma coisa do tipo? Eu sou. Ah, Ju, eu tento ser democrático. Nem sempre eu sou tirano, mas eu tento ser democrático. É, Certo, eu prefiro ir falando, porque eu me empolgo e vou falando, sabe? certo, Do estilo de vocês. Se eu for falando e vocês não forem acompanhando, para mim não vai fazer sentido. Então, quando a maioria da turma prefere parada, eu dou uma parada. Se a maioria da turma preferir, vamos embora, continuando falando, eu vou continuando falando. Mas assim, eu prefiro que vocês decidam para que ninguém se sinta atrapalhado. Você está falando o que aí certo. no grupo? Acha melhor o quê? Olha, só há mais ou menos umas 3 pessoas já me perguntar qual horário do intervalo. Aí eu não sei falar, entendeu? Tem Uhum. gente. Pronto, Sim, tem alguém que falou eu no chat agora, pausa. vou olhar aqui. Olha aqui, volta. Pausa. Outras Duas pessoas, pessoas pausa. falaram pausa aqui no. Pronto. Eu também não tinha pretensão de ficar até a aula de que horas? De 8 a quanto? De oito até que horas? Às 11. Eu não tinha pretensão de ficar até 11 horas, não, para falar a verdade também não. Por isso que eu falei em direto, até porque uma aula virtual, Ai, ela não tem a mesma dinâmica do. Vou mandar para vocês, eu vou colocar lá no Classroom e vou mandar o código para vocês acessarem. Eu tinha intenção de terminar 10 e pouca, assim. Eu tinha intenção de terminar mais cedo do que 11. Mas eu acho. aí, sei. Dá para ir É, direto e a gente, daqui a umas meia hora, 40 minutos, a gente encerra a aula. Pode por ser? mim, sim. Por mim, sim. Porque eu acho que se parar e voltar e ter pouco tempo depois, eu acho que não vai ser tão legal assim pra Constituição. Não sei. Acho que se a pausa seria só se fosse até as 11. Pronto, eu tô acompanhando aqui o chat e, assim, de todos que falaram até agora, todos preferiram continuar. Vamos direto, vamos direto, vamos direto, vamos direto, vamos direto, professor, continuar, Também, perfeito. prefiro. Pronto, então eu vou continuar, beleza? Aí eu libero vocês de 10 e pouca, 10 e 10, 10 e 15. Tranquilo? É. É, vamos lá então. Qualquer coisa, falem, beleza? Gente, atenção. Professor, Oi, pode falar. professor, Pode falar. eu queria saber, esse material que o senhor tá fazendo o resumo, o senhor vai dispor para a gente? Sim, Michelle, eu vou colocar tanto o vídeo da aula, essa aula está sendo gravada Ótimo, lá, como o slide, certo? O ótimo. slide lá Tá, também no. tá E bom. vou mandar o código da turma para vocês poderem entrar lá no Classroom e pegar. Eu geralmente posto na parte de atividade, ok? Tá certo. Ok. Tá bom, então. Eu acho que o senhor deve ter me respondido, mas é porque minha internet fica travando. Uma hora ou outra ela trava. Aí eu escutei só o senhor falando do código. Aí eu achei que, não sei se era comigo ou com outra pessoa. Viu? Pronto, Mas eu beleza, entendi. Tá? tranquilo. Obrigada, obrigada. Então vejam só. A gente está falando aqui que a saúde ela é organizada em 3 níveis de complexidade. O primeiro, eu sou suspeito de falar, mas é o mais importante. A atenção primária,
Deu um chiado agora aqui no meu som. Não sei se é alguém que quer falar. No fundo de ouvido deu um chiado aqui. O primeiro é o mais importante de todos. O que aconteceu? Meu som está chiando. Mas tá bom, dá pra eu continuar. Eu sou suspeito de falar, mas a educação básica é a menina dos olhos da saúde. Por quê? Eu estou falando aqui da parte mais larga da pirâmide e da parte que está mais perto de você. A atenção primária à saúde é aquela atenção preventiva e continuada. Eu vou ler essas coisas aqui e vou estar conversando com vocês. Vou primeiro ler. A atenção primária à saúde é aquele nível do sistema de serviço de saúde que oferece a entrada no sistema para todas as novas necessidades e problemas. Fornece atenção sobre a pessoa, não direcionada para a enfermidade. Ou seja, a atenção primária, ela está olhando você em família, na sua comunidade, conhece você pelo nome. Sabe? No decorrer do tempo, fornece atenção para todas as condições, exceto as muito incomuns ou raras, e coordena e integra a atenção fornecida em algum outro lugar por terceiros. O fato é que você sempre vai estar na atenção básica. Você não tem alta da atenção básica. Você é sempre um usuário da atenção básica. Ou seja, você sempre tem que ter aquela referência na atenção básica. Atenção, quando eu falo de atenção básica, eu estou falando da unidade de saúde da família, o posto de saúde, o NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, o consultório na rua, que eu vou explicar mais para frente, que aí é uma política provisória. Né? Mas essa saúde da família, essa estratégia de cuidar da sua família, é o que vai estar continuamente cuidando de você. É aquele agente de saúde que vai na sua casa, que marca o exame, que diz para você que seu exame já foi autorizado lá no posto para você fazer. Depois eu vou explicar como é que funciona o NASF e a USF, tá? Mas qual é a função da saúde da família? A primeira função da saúde da família é resolver. Então, se você tem fungo, você vai lá no PSF e vai pegar o cetoconazol para curar o seu fungo. Se você tem pressão alta, você vai ter aquela continuidade para poder estar pegando o seu remédio lá na saúde da família, lá mesmo no posto, para você poder controlar a sua hipertensão arterial. Então, a saúde da família é altamente resolutiva. A saúde da família é altamente resolutiva. Faz o pré-natal. Se você pegar tuberculose lá mesmo, você vai lá pegar a medicação tuberculose lá no posto de saúde da família. Então, a USF é fabuloso, porque você resolve a maioria dos problemas lá. A saúde da família também, ela tem essa função de estar ali comunicando, lhe orientando, fazendo grupos na comunidade do NASF. Tem essa função de dar apoio à saúde da família, fazendo grupos na comunidade sobre o que comer, como comer. Porque o NASF, gente, ele é um núcleo que dá apoio à saúde da família. Porque a saúde da família na unidade só vai ter um médico e enfermeiro, algumas unidades têm dentista, o técnico de enfermagem, a farmácia lá, né? E os ACS, que são os agentes comunitários de saúde. Então, isso é o que vai estar lá no unidade de saúde da família. Só que aqui é muito limitado. Você não tem psicólogo para poder estar olhando a saúde mental, você não tem nutricionista para estar olhando a questão da saúde nutricional. Então, você tem como apoio para essa unidade um NASF. Um NASF dá apoio a várias unidades, tá? O NASF é um núcleo de apoio à saúde da família. Que esse nome apoio já está sendo criticado. Então, alguns documentos vão vir com o termo núcleo ampliado de saúde da família. Porque o NASF não dá só um apoio, também cuida da saúde da família de maneira ampliada, tá? Mas quando surgiu, o nome NASF era Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Hoje em dia, já existem documentos usando o termo Núcleo Ampliado de Saúde da Família. O NASF, então, vai ter psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, que vai estar dando apoio a essa equipe aqui. Vamos dizer que um médico ou enfermeira atende alguém e essa mulher fala que o seu filho, por exemplo, está usando muito crack. A USF vai acionar o NASF
para fazer essa articulação e essa escuta da saúde mental, para o psicólogo, no caso. Para fazer grupos na comunidade sobre o uso, sobre a redução de danos, sobre o uso de drogas. Então, o NASF é importante para dar um apoio e ampliar o escopo do que faz a USF, a Unidade de Saúde da Família. Certo? Então, a USF, a saúde da família, é muito resolutiva. E também é a parte onde você mais conversa, mais entende como a saúde funciona. Então, existe uma comunicação muito presente na saúde da família, de estar lhe orientando todo momento, né? E é também a saúde da família que organiza todo o seu cuidado. Se você foi para o CAPS fazer o tratamento de crise de drogas ou de crise de transtorno, a saúde da família não lhe perde. Você vai para o CAPS, você tem alta do CAPS, quando você tem alta do CAPS, você fica acompanhado pela saúde da família, pelas equipes do NASF e da USF. Então, quem organiza o seu cuidado é a saúde da família. Você entra por aqui e você sempre estará aqui. Você pode até sair para fazer algum tratamento especializado, mas você sempre volta para cá. Quem é responsável por você, em todos os níveis, vai ser a atenção primária. A atenção básica é o principal ponto de cuidado da saúde. Ela é responsável por todos os níveis de complexidade, no sentido de estar se comunicando com você, com essa pessoa, com esse usuário do serviço. Certo? Então, quais são as atribuições da saúde da família? A saúde da família é o primeiro contato com o usuário. Entendam uma coisa. A principal porta de entrada é a atenção primária. Mas, pode acontecer, especialmente com relação à saúde mental, que eu vou falar mais para frente, de você entrar na rede via CAPS, que já é atenção secundária. Porque o CAPS ele é porta aberta. Só que o CAPS tem que lhe referenciar para a saúde da família. Então pode acontecer de você entrar por outra porta, entrar via emergência. Mas isso tudo tem que fazer com que você volte a ser referenciado lá na atenção básica. Porque lá é o seu ponto de partida e o seu ponto de chegada. É lá que você tem a continuidade. Essa palavra aqui, ó, longitudinalidade, quer dizer isso. É a atenção primária que vê você ao longo do tempo. Ok? Então, é a atribuição da saúde. Oi? Alguém quer perguntar? Posso Oi, pode interferir? falar. Com certeza. Isso é interessante e para mim faz todo sentido agora, porque eu sempre usei o SUS. Mesmo tendo, em alguns momentos, plano de saúde, eu sempre usei o SUS. Então, assim, faz sentido porque às vezes você quer ir pular, no caso, né, os processos, e eles têm a mesma linguagem. Não, você vai ter que ir no posto, né? Exato. Você vai ter que ir lá. Então, sempre tem essa retomada da porta de entrada, né? Exatamente. E é muito importante que você vá para o posto. Porque lá você vai ser visto como um todo. A sua família vai ser alcançada. Se você pudesse ter acesso direto ao especializado, tipo, eu quero ir para um dermatologista porque eu estou com manchas na pele. Se você fosse direto para o especializado, sua família não ia ser vista. Você não ia ser visto em comunidade. Você não ia ser visto em território. Você não ia ser visto como um ser social. Você ia ser visto simplesmente pela sua doença. E isso sai da lógica do SUS. O SUS é algo que lhe olha como pessoa, não apenas como doença. Então, você vai para o posto, o médico do posto vai lhe atender, e pode muita coisa se resolver lá mesmo. Se ela não conseguir resolver lá, ela vai lhe encaminhar para o especializado, através da regulação. Então, o seu exame vai para a sua solicitação vai para a regulação vai marcar a sua consulta. Então, é muito importante que a atenção primária tenha conhecimento de você. Porque quando você chega na atenção primária, você não chega sozinho, não. Você chega enquanto família. O ACS agora vai lhe cadastrar e vai cadastrar toda a sua família naquele posto. Entendeu? Quem foi que perguntou qual é o nome da pessoa? Foi Lisa. Lisa. Entendeu, Lisa? A importância disso. Sim, entendi sim. Para mim fez sentido. E é isso que a gente está falando, tem a ver totalmente com essa ideia de integralidade. Ou seja, você é um usuário do SUS. Você não é um usuário do ambulatório de cardiologia. Você é um usuário do SUS. Então, eu tenho que enxergar você dentro dessa integralidade que é o SUS. E não apenas como um coração. Não apenas no ambulatório da cardiologia. E não apenas como um doente mental que frequenta o ambulatório da psiquiatria ou que frequenta o CAPS.
né? Então, a atenção básica, ela sempre vai promover essa integralidade, de você ser visto como um todo dentro dessa rede SUS. E quem vai estar coordenando esse seu cuidado é a atenção básica. Sempre volta para ela. Essa parte agora é muito importante, centralização da família. O foco do SUS não é no indivíduo. Por isso que a estratégia é a estratégia de saúde da família. A estratégia da atenção básica é a estratégia de saúde da família. Por isso que a unidade é a unidade de saúde da família, não é mais posto de saúde mais. É a unidade de saúde da família. Porque você não tem acesso sozinho ao SUS, você tem acesso enquanto grupo social. Quando você chega à atenção básica, você vai ser visto agora como filho de fulano, irmão de cicrano, que mora na rua tal, território do ACS tal. Você vai ser vista territorializada. Então, a centralização do cuidado é familiar. E a orientação é sempre a orientação territorial comunitária. Isso é fabuloso. Isso é fabuloso. Se a gente fosse investir em saúde, teria que ser investido nisso, em atenção primária à saúde. Recife tem, na época que eu era de Recife, Recife tinha 55% de cobertura de USFs. Ou seja, 45% de Recife não tinha USF de referência para aquele território. Não tinha acesso via USF. 55% apenas. Era para ser 100% já. Agora veja que interessante. Eu cheguei em Recife em 2013. Foi um concurso que eu acho que foi de João da Costa que tinha organizado. Aí eu entrei lá em 2013, na prefeitura. A cobertura era de 55%. E toda essa cobertura foi ampliada no governo João Paulo. Aí depois, quando eu estava já na prefeitura, entrou um outro governo, e foi o governo Geraldo Júnior. Praticamente são 8 anos sem ampliação de USFs. A cobertura da família foi praticamente a mesma. Mas aí, ele resolveu ampliar um pouco a saúde da família e montar novas USFs. Porém, botar o nome USF é o nome que tem na política que tem no SUS. Então, o que foi que ele fez? Para ele querer ter o nome dele, e eu criticava isso abertamente, porque eu era servidor público, eu tinha essa possibilidade de criticar abertamente. Para poder ter o nome dele, para poder ficar com a cara dele, para poder ganhar voto, ele colocou o nome de UPinha. UPinha. UPA significa unidade de pronto atendimento, significa urgência e emergência. Não tem nada a ver com saúde da família, nada a ver. Aí o que acontece? Você tem lá a UPinha do Vasco da Gama. Se você cair no meio da rua e for lá, vai dizer você mora onde? Você vai dizer, não, eu moro no Arruda. Aí vai dizer, então você não é atender aqui não. Porque o seu endereço é de tal unidade, não é daqui não. A UPinha não é unidade de emergência. A UPinha é uma USF, que ganhou o nome de UPinha simplesmente por uma questão eleitoreira. Só por isso. É a unidade de saúde da família. E a unidade de saúde da família, ela tem um território adscrito. Ela não atende todo mundo, ela atende as pessoas que moram naquelas ruas. A unidade de saúde da família, ela só atende um grupo específico. Ela não é um serviço de urgência e emergência. Ela acompanha um grupo específico de pessoas que moram naqueles endereços que faz parte do território adscrito a ela. Né? Então, se você viu alguma UPinha por aí, na verdade aquilo não é uma UPinha, aquilo ali é uma unidade de saúde da família. Isso aí foi simplesmente uma questão eleitoreira do prefeito que estava na época, Geraldo Júlio, ainda é ele, né? Ainda é ele. Geraldo Júlio, para poder ter o seu nome, digamos assim, numa obra. É essa porcaria da política brasileira, né? Desse partidarismo. Então, coisas importantes sobre a atenção primária. O cuidado ele é territorial, certo? Os equipamentos de atenção primária é a Unidade de Saúde da Família, o NASF e os consultórios na rua, que eu vou explicar mais para frente quem são eles. Vejam só. E quem não tem o SF, Berg, no seu território, como é que faz? Pronto. Aí, existem as antigas unidades básicas de saúde, as policlínicas antigas. Essas unidades antigas, possivelmente elas têm uma equipe, chamada Equipe de Agentes Comunitários, né, o PACS, que veio antes dos Agentes Comunitários de Saúde das USFs,
O programa de agentes comunitários, os PACs, era formado por agentes comunitários com um enfermeiro. Então, geralmente, quem faz essa articulação nos lugares que não tem o SF são ainda essas equipes antigas de PACs, que é Programa de Agentes Comunitários, que são agentes comunitários com enfermeiro. E eles articulam o cuidado com a policlínica, diretamente com a policlínica, diretamente com a unidade básica de saúde, a UBS, nos lugares que não tem o SF. Mas, lembrando que o SUS é para todos, então, todo lugar tem que ter cobertura de saúde. O SUS tem que dar um jeito de cobrir. Os lugares que não tem o SF, vai vir a unidade básica de saúde, ok? Mas tem que entrar no SUS. Todo mundo tem acesso ao SUS. Uma coisa muito importante da atenção primária é que as relações são horizontais. O médico vai na comunidade, todo mundo se conhece, conhece pelo nome, não tem aquela relação, por exemplo, que ainda tem, infelizmente, na atenção terciária. Eu trabalho hoje na atenção terciária, em um hospital, aí eu vou conversar com a pessoa me chama de doutor. Eu digo, não, eu não sou doutor não, viu? Pode me chamar de Berg. Essas relações verticais de que o outro sabe de mim, vai me curar. O bom é que na atenção básica, praticamente essas coisas já estão muito diminuídas. Na atenção terciária, isso ainda é muito presente. Mas isso atrapalha muito o vínculo. E na atenção básica, o importante é o vínculo. O importante é conhecer aquela comunidade, respeitar o saber daquela comunidade, respeitar a cultura. Eu estou nem usando essa palavra no lugar certo, mas eu vou usar aqui. Respeitar a cultura daquelas pessoas. Certo? Outra coisa importante é que a atenção básica ela é interdisciplinar. Então, o saber que domina não é o saber médico, não. Tem o médico da equipe, saúde da família, mas tem o farmacêutico, tem o enfermeiro da saúde da família, tem o psicólogo do NASF, e esse povo se conversa, se comunica. A mãe chegou, como é? A mãe que acabou de parir, esqueci, eita, meu Deus, palavra difícil de falar. Aquela mãe que acabou de parir, que está com o bebê novo e não está conseguindo dar de mamar. Eu tenho dificuldade com essa palavra. Eu tenho a língua presa, essa palavra não me entra. Digamos que ela está lá com dificuldade de amamentar o bebê. Mas não tem uma fonoaudióloga no NASF? Pedir para a fonoaudióloga avaliar aquela questão e fazer uma orientação àquela mãe de como melhorar a abocanhada do bebê no seio daquela mãe. Então a fono pode fazer esse trabalho. Né? Então a lógica da... Oi? Alguém falou? A pegada. A lógica da atenção primária é interdisciplinar. E o foco é saúde coletiva, não é saúde individual, certo? Foco é saúde comunitária. Então, o médico, o enfermeiro, o NASF tem que ter sempre essa visão de pensar não só saúde para aquela pessoa, mas aquela pessoa representa uma comunidade. Então, pensar em saúde enquanto coletividade. E o foco maior da atenção primária é a prevenção. Se a gente tivesse uma atenção básica potente, rocheda, boa, a gente diminuiria muito das necessidades de hospital que a gente tem. Diminuiria muito, porque as pessoas não iriam adoecer tanto, porque elas teriam aquele acompanhamento cotidiano longitudinal que a atenção básica permite. Certo? Eu achei que vocês já tinham pago psicologia social. Mas como vocês não pagaram, eu não vou entrar em tantos detalhes aqui, mas eu vou falar rapidamente sobre isso aqui. Quando eu for falar sobre a RAPS, aí eu volto para essas questões aqui, certo? Vamos lá. Então, onde é que tem psicólogo na atenção básica? Tem psicólogo no NASF, naquele núcleo que eu falei, que amplia a saúde da família, e tem psicólogo no consultório na rua. O que é o consultório na rua? O consultório na rua é um serviço provisório que o SUS, que o Ministério da Saúde lançou para os municípios adotarem apenas para municípios que tenham moradores de rua. Por quê? Quando na atenção básica se pensou que a estratégia melhor é a estratégia de saúde da família e as unidades começaram a cadastrar as famílias, se esqueceu, começou a se cadastrar via domicílio. Eu ia na casa da pessoa e cadastrava aquela família. Só que aí um grupo ficou de fora, que foi o grupo que não tinha domicílio, que são os moradores de rua. Então, os moradores de rua ficaram fora
do cuidado no posto, no antigo postinho, nas unidades de saúde básica. O morador de rua ficou tendo acesso à saúde via emergência. Então, o Ministério da Saúde percebeu a falha que cometeu e lançou uma equipe de consultório na rua para reintegrar o morador de rua ao SUS. E colocou essa equipe na atenção básica. Então, esse lugar aqui, o consultório na rua, foi o lugar que eu trabalhei e que eu me apaixonei. Foi muito importante para mim trabalhar na rua. Teve um ponto aqui, deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa. Ajuda muito na redução de danos, demais. A gente vai ter uma aula só sobre redução de danos aqui para conversar. Então, aí esse meu trabalho era um trabalho de articular. Então, eu ia para a rua com a assistente social e com os agentes sociais. Nós éramos uma equipe de 4 pessoas. E eu tinha um território, eu era só da RPA1 em Recife, ou seja, do centro da cidade, né? Eu ia para a rua, conhecia o morador de rua e fazia essa articulação com a equipe de saúde da família. A mais próxima, de preferência mais próxima do seu território. Como algumas equipes eram mais complicadas, é claro que a gente fugia, às vezes, e voltava para a equipe que aceitava melhor. Mas o correto era para a equipe que ficasse mais próxima do seu território, porque a saúde ela é territorial. Então, eu tenho psicólogo no NASF, eu tenho psicólogo no Conselho na Rua, eu vou falar mais do Conselho na Rua mais para frente, quando eu falar da RAPS. E a gente também tem uma coisa também, nem todo município tem consultório na rua, tá? Só o município que tem morador de rua. Tem outra coisa também na atenção básica, que é as chamadas práticas integrativas. A atenção básica também oferece práticas integrativas, que são masoterapia, né? Aquela auricultura, não sei como é que chama aquilo, que é aquela que bota aquelas sementes no ouvido, né? A auricultura, eu acho. A acupuntura, biodança, essas outras, yoga, essas outras práticas integrativas. E nesses núcleos dessas práticas integrativas e na coordenação dessas práticas integrativas que tem pelos municípios e faz parte da atenção básica, também tem muito psicólogo, tá? Os 2 coordenadores de Recife das práticas integrativas eram 2 psicólogos, né, que era... Esse é o nome deles agora. Então, assim, são onde tem os psicólogos na atenção básica. Na USF não tem psicólogo, tá? A USF é médico, enfermeiro e dentista, quando tem. Um grande papel do psicólogo na atenção básica é conscientizar as pessoas e empoderar. Saber por que elas estão naquela situação, como estão, e que elas se empoderem da história de vida delas, do tratamento delas. Mas também respeitar muito a questão do vínculo. O vínculo, o psicólogo tem que sempre chamar para o vínculo. Essa história de psicólogo... psicólogo gosta muito da palavra clínica. Adoro a palavra clínica. Só que muitas vezes o psicólogo confunde a palavra clínica com psicoterapia. Isso não é bom. Psicólogo não faz psicoterapia na atenção básica, de forma alguma. Certo? Clínica, aqui é no sentido de cuidado qualitativo, de inclinar-se, de ter essa atenção. E a clínica na atenção básica é uma clínica ampliada. Claro que a ferramenta do psicólogo principal é a escuta, com certeza. Mas eu não faço psicoterapia na atenção básica. Eu posso até fazer alguns aconselhamentos, algumas orientações pontuais. Mas o meu trabalho na atenção básica é um trabalho de fortalecer grupos, de discutir saúde mental, de empoderamento. É uma clínica ampliada. É uma clínica de resgate da autoafirmação do sujeito enquanto um sujeito político, enquanto um sujeito cidadão de direito. De um cidadão, de alguém que tem direito. Ok? Então, essa é a clínica da atenção básica. É aquela clínica que está muito mais voltada para o enfoque da psicologia social. Eu acho que o professor de vocês de psicologia social vai ser meu grande amigo, vai ser Pedro. Eu acho que eu já dei psicologia social aí na Exuda também. Era eu e ele que a gente dividia essa disciplina. E aí vocês vão ter aula com ele sobre a psicologia social brasileira, que é a psicologia social crítica. E essa é a principal base do psicólogo que trabalha na atenção básica. É perceber que a realidade das pessoas é uma realidade histórica, que não é uma realidade natural, não existe realidade natural. Toda a realidade foi construída historicamente a partir da linguagem, dos discursos,
As pessoas são o que são, estão como estão, por conta de uma história. A história cria as realidades. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que, quando eu estiver ali com aquelas pessoas pobres, vulneráveis, pretas, travesti, eu trabalhava muito com profissionais de sexo, tem muita travesti também. Então, a gente tem que entender que todas essas identidades são criadas historicamente, a partir do que falam sobre elas. E isso é um ponto muito importante para que o psicólogo perceba como desconstruir algumas ideologias, como desconstruir ideologias que geram dominação. Porque a gente, psicólogo, tem que entender a diferença entre poder e dominação. Poder significa a capacidade de fazer algo. Dominação significa tirar o poder do outro. É expropriar, não sei nem se essa palavra existe. Expropriar o poder do outro. Né? Isso é dominação. E existem muitas ideologias de dominação. E o psicólogo que conhece que a realidade é construída precisa desconstruir essas ideologias que geram dominação, para que os sujeitos atendidos pelo SUS sejam sujeitos de poder e não sujeitos dominados. Né? E a gente vai fazer isso desmascarando algumas ideologias. Então, o psicólogo que vai trabalhar na atenção básica tem que ter dentro de si essa perspectiva social, para poder fazer essa clínica ampliada, que olha para além, mas que olha para alguém como uma realidade social. Vê aqui, alguém está pedindo para entrar aqui. Milena. O nome dos psicólogos é Elcio e... Elcio... Alguém tinha colocado aqui... Elcio e eu esqueci o nome do outro menino. E Tiago também já foi coordenador lá. E tem outro menino que eu esqueci. São todos psicólogos, né? Eles são coordenadores das práticas integrativas. Então, agora eu vou passar rapidamente sobre a atenção secundária e terciária. E, cara, isso... 9h56, beleza. Eu falei que ia terminar 10h10, 10h15, então tô na vibe legal ainda. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre a atenção básica? Não? Então, beleza. Então, a atenção básica, então, é o principal, é o que cuida de você de maneira longitudinal, preventivamente, que promove saúde. Então. Porém, às vezes chega um momento em que o usuário precisa de um olhar específico, especializado. Então, as especialidades, né, cardiologia, endocrinologia, um serviço de saúde mental, aí a gente já chama isso de atenção secundária, porque aí a gente já tem um serviço que é específico para aquela demanda. A atenção básica ela não é específica para uma demanda. Mas vejam só, quando eu digo que a atenção secundária é específica de uma demanda, não quer dizer que ela perdeu a visão do integral do sujeito, que o sujeito é um sujeito todo. Muito menos perdeu a visão de rede. A rede tem que sempre estar articulada. Ok? Então, se ele está ali no meu ambulatório de psicologia, por exemplo, eu não posso de maneira nenhuma perder a minha conversa com a atenção básica, e também com os CAPs na atenção secundária, e até, quem sabe, com os hospitais, com o leito. Então, eu tenho que perceber aquele sujeito como sujeito integral e tenho que manter articulação nessa rede. Na atenção básica, isso fica muito mais claro. Quando vai para a atenção secundária, a articulação é muito difícil, porque cada profissional acha que está fazendo no seu quadradinho. E a articulação é muito ruim quando você passa para a atenção secundária. Quais são os pontos de atenção secundária? Os ambulatórios específicos, os hospitais de baixa e média complexidade, hospitais que façam só alguns tipos de atendimentos mais específicos, né? Uma maternidade de baixa complexidade, por exemplo, que não atenda gravidez de risco. Então, uma atenção secundária. Serviços de pronto atendimento de baixa e média complexidade, como as UPAs. A maioria das UPAs não são capazes de fazer procedimentos de alta complexidade, e elas vão ter que transferir para hospitais. Os centros de atenção psicossocial, que vai ser o nosso foco na próxima aula, que vai ser essa rede de atenção psicossocial. E o CAPS, ele é o grande articulador da rede de atenção psicossocial.
entre outros serviços específicos que possam aparecer aí, tá? A rede é muito grande, eu não vou saber todos os pontos de atenção, eu só coloquei aqui os principais. Então, essa é a rede secundária de atenção à saúde. E a rede terciária são os hospitais gerais, né? O pronto atendimento em hospitais gerais, para casos mais sérios. A pessoa que está convulsionando, por exemplo, aí, muitas vezes ele não leva para a UPA, leva direto para o SAMU leva direto para um hospital, né? As cirurgias, os internamentos, são tudo atenção terciária. Eita, eu esqueci de falar uma coisa aqui. Na atenção secundária, a gente tem psicólogo em vários lugares, tá? A gente tem psicólogo nos ambulatórios e a gente tem muitos e muitos psicólogos nos CAPs. Todos os CAPs têm psicólogo, seja CAPs de álcool e outras drogas, seja CAPs de transtorno, seja CAPs infantil, seja CAPs adulto. Sempre tem psicólogo, então é uma vaga grande de concurso público. E nós também temos psicólogos na atenção terciária, seja nos hospitais gerais, né? E nós temos também os leitos de saúde mental. Por quê? Eu vou falar na próxima aula sobre a reforma psiquiátrica e como esses leitos nos hospitais gerais vêm para substituir os hospitais psiquiátricos. Essa é mais ou menos a organização do SUS. Aí o que é que eu queria que vocês entendessem sobre essa organização do SUS? Deixa eu voltar para vocês agora aqui. O que é que eu queria que vocês entendessem é que o SUS é um mundo, é um mundo gigante. A gente teria que ter milhares de disciplinas para estar falando de cada ponto do SUS. Falar do pré-natal lá na atenção primária, o pré-natal de risco já na atenção secundária e terciária, na atenção terciária. O SUS é um mundo gigantesco. Então, o que é que eu vou fazer a partir de agora? Para a gente vai ter aí, eu acho que 1 ou 2 aulas. Eu vou pegar dentro dessa rede SUS, lembrem lá da rede do pescador, eu vou pegar uma linha dessa rede, uma costura dessa rede, porque tem várias costuras nessa rede, tá? Uma costura dessa rede é, por exemplo, doenças crônicas não transmissíveis. Aí eu vou ter uma rede dentro do SUS. A diabetes, a pressão alta, né, que são doenças crônicas não transmissíveis, que vai desde a atenção básica até o hospital geral, até a atenção terciária. Então, eu fiz o quê? Eu circunscrevi um fio dessa rede, que é a rede de doenças crônicas não transmissíveis. Eu posso fazer, então, doenças negligenciadas transmissíveis, uma rede específica para tuberculose, hanseníase e coisas do tipo. Ok? Eu vou começar a falar na próxima aula de um fio dessa rede do SUS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, RAPS, que é a rede que cuida da saúde mental. Então, dentro do SUS, como é que a gente recorta a rede que cuida da saúde mental? Pronto, é sobre esse recorte que eu vou começar a conversar com vocês. Sobre o recorte da atenção psicossocial. E aí vai ser a parte da próxima aula. Eu já coloquei aqui o link, que vocês vão pegar esse link depois, vão jogar lá no browser, né, lá no navegador, e vão ter acesso a um folder de 2 páginas apenas, que resume um pouco essa rede de atenção psicossocial. Aí a gente vai começar a nossa próxima aula falando sobre essa rede. Ok? Eu queria agora um feedback de vocês. Né? Assim, Ô, professor. vai, fala. Quem é que está falando? Aqui é a Jo, Josenilda. Vai, fala. Jo. Fala, assim, eu queria entender, porque eu trabalho num abrigo, né? Misto. Certo. Aí, tipo, a gente faz todo esse direcionamento. Lá tem o psicólogo, tem assistência social, né? E aí, ele direciona, tipo, chega o usuário como o senhor falou, abordagem de rua. E, às vezes, aí eu me pergunto, muitas vezes o pessoal da abordagem de rua chega com os usuários, e aí os usuários chegam debilitados e sem medicação. Aí, como acabou o hospital psiquiátrico, né? Então, a gente não tem como negar o acolhimento a um usuário psiquiátrico, né? Tipo, com transtorno.
Enfim, aí chega esse pessoal do consultório de rua e joga eles lá, tipo, aí eu queria entender como é o trabalho dele, porque eu fico perguntando como é que a pessoa da abordagem de rua já chega com o usuário sem medicação, não passa no hospital, né, vê a medicação, já leva ele para o abrigo, porque, tipo, a gente, como cuidadores, nós não somos, assim, técnicos nem enfermeiros, nem tem lá médico, enfermeira, a gente somos só cuidadores, nós não temos experiência Para de para qual tratar. casa, Jô? Para de qual Oi? casa, Jô? Para de qual casa de acolhida? Casa de passagem. Ah, tu é do Conhece? De CPD, então. CPD. CPD, certo. Eu já ouvi falar no seu nome lá. Já fui muito lá já. Né? Pronto, é por isso que Já. eu estava aqui lembrando. E aí eu queria saber, eu fico me perguntando, até estava perguntando para uma colega, eu queria entender como é essa abordagem de rua e levar direto para o abrigo, né? Esse acolhimento da abordagem de rua para o abrigo, sabe? Porque aí a gente tem que chegar ao final de semana que a gente tem que fazer tudo. E a gente não Pronto. sabe, eu fico, meu Deus, fica... Deixa eu te responder. Sim. Deixa eu te responder, vê. Certo. Vocês, para quem está ouvindo a conversa agora, entre eu e o Jô aqui, o Jô fez uma pergunta que é intersetorial, certo? O que significa intersetorial? Quando eu estou trabalhando com políticas diferentes. A casa de acolhida que o Jô está falando é uma casa de acolhida da assistência, pertence ao SUAS, não ao SUS. E nós vamos ter uma aula aqui, mais para frente, bem mais para frente. Eu não sei nem quantas aulas eu vou ter com vocês ainda. Na verdade, eu nem conversei com a Angela ainda sobre qual é o meu tempo com vocês. Eu não sei o tempo da licença de Fernando. Mas, se der tempo, não sei como é isso, eu vou ter... A gente vai ter uma aula sobre o SUAS, sobre o Sistema Único de Assistência Social, que tem a sua própria organização. E que na alta complexidade do SUAS, da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, são as casas de acolhida, que é onde a pessoa mora lá, onde a pessoa passa 6 meses, às vezes acontece até de passar mais tempo. E lá é a casa dela. Lá ela dorme, lá ela acorda, lá ela come, ela tem tudo lá. Então, as casas de acolhida são da assistência social, não são da saúde. Aí eu pergunto assim, mas uma pessoa está lá, chega lá, é jogada lá pela abordagem de rua. A abordagem de rua é um serviço da assistência, tá certo? Não é o consultório na rua que eu estava falando. O consultório na rua é um serviço do SUS. A abordagem de rua é da assistência. Mas tanto a abordagem social como o consultório na rua chega no morador de rua. Quando o consultório na rua, que é saúde, é o meu papel, chegou no morador de rua, já é feita eu já sou saúde, eu já sou SUS, então já é feita a articulação de saúde. E eu não tenho acesso ao abrigo. O que é que eu faço, então? Eu articulo o Centro POP, que é o CREAS da assistência. Eu vou pedir só para tu desligar um pouquinho o teu microfone, Jô. Para poder depois, quando tu for falar, tu ativa de novo. Porque senão atrapalha os outros de ouvir. Vê, eu vou falar bem devagarzinho para vocês entenderem, porque eu estou falando de uma política que vocês ainda nem estudaram, que é a assistência social, tá certo? Jô falou 2 nomes ali. Jô falou da abordagem de rua e falou do consultório. De rua e na rua, né? É outra explicação que eu vou dar depois para vocês. A abordagem de rua, a abordagem social, desculpa, já é da assistência. Então ela já vai estar ali na articulação com o Centro POP, com a política de assistência e consegue mais fácil as vagas nas casas de acolhida. Eu, que sou saúde, eu vou ter que articular essa rede. Então eu vou lá discutir com o Bartson, lá no Centro POP, eu vou lá discutir com a equipe de assistência social, dizendo, olha, eu estou com um caso aqui de um tuberculoso que eu estou tratando, ou de um usuário de drogas, e ele está muito vulnerável na rua. Já passaram os seus 15 dias dele, ele não está mais contaminando, eu tenho toda a medicação dele, eu fico lá buscando, levando, eu levo ele para a consulta, que a gente tinha carro, levo ele para a consulta, pega a medicação, levo lá no CPD, Rose, né? Rosa, eu esqueci até o nome dela, da chefia lá. Ó, tá aqui a medicação de fulano, ele tem que tomar todo dia, tarará, essas coisas todas. 3, 4 por dia, dependendo do peso dele. E eu faço essa articulação para pedir uma vaga na casa de acolhida. Olha, já está tudo pronto, ele está pronto para ser acolhido. Eu queria uma vaga na casa de acolhida. Digamos aí que ele chega na casa de acolhida.
Ele ainda vai chegar na casa de acolhida lá para Jo, que é cuidadora, cheio de mazela ainda. Ele é usuário de droga. Ele era morador de rua. Então ele não vai chegar lá bonzinho, não. Ele vai chegar lá cheio de mazela. Só que aí, Jo, vem minha resposta. A casa tem uma equipe. A lá do CPD era Breno e Patrícia. A equipe psicossocial. Não sei se ainda são Breno eles. tá, Patrícia saiu. Tá na outra. Tá em outra. Pronto. Pronto. Breno e a assistente social de lá, que eu não sei quem é agora, vai ter que... Flávia. Beleza. Flávia. Flávia e Breno, eles vão ter que fazer as articulações. Rapaz, esse cara tem que ir para o CAPS direto. Então, se o CAPS, qual é o CAPS que ele vai agora, já que ele está na casa de acolhida? Já que ele está na casa de acolhida, agora ele vai para o CAPS do outro distrito. Não, mas ele já começou lá no distrito 1, deixa ele continuar o tratamento lá. Então, a CPD vai ter que dar a passagem, vai ter que organizar para ele continuar fazendo tratamento no CAPS. Não é que ele é jogado lá sem nenhum aviso prévio. O que eu acho que falta, Ju, é a equipe conversar com vocês, cuidadores, dizendo o que é que está sendo feito, em que ponto ele está do cuidado, porque muitas vezes o que eu percebo é que o cuidador fica lá trabalhando sem receber uma orientação, sem ter uma conversa da equipe, sem ter uma... Vocês não participam das reuniões, só das assembleias. Desculpa. Fala. Eu interromper, mas acontece isso mesmo. E assim, como a gente está de frente com o paciente, a gente deveria saber mais. A gente não tem acesso. É uma coisa que a gente já falou em reunião. E eles não atendem nossos pedidos, porque, tipo, a gente fica de frente com esse paciente. E quando vai levar o médico, e a gente não sabe do histórico desse paciente. E muitas vezes, não é só nem saber também que é importante, é a gente se prevenir, se precaver. Tá entendendo? Exato, usar a máscara com tuberculoso. Pronto, aí a gente já sabe nas últimas, lava esse prato, porque assim, né? E a gente não, eu acho que isso, assim, deveria, eu já comentei até lá, que é uma falta de respeito, a gente poderia saber disso, porque é importante para o funcionário, né, saber, porque tem as precauções que a gente, em equipe que está de frente, a gente que está de frente, como os cuidadores, que recebe o usuário, né, devia ser os primeiros a saber. A porta de entrada, nós deveríamos saber. E até médicas, quando eu mesma fui levar uma paciente na médica, e eu trabalhava em abrigo de idosos. E aí eu não sabia de nada da história dessa paciente. E a médica ficou, minha filha, você trabalha com ele, você não sabe nada. Eu digo, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa, eu não sei de nada, porque eles não permitem que a gente pegue prontuário da paciente. Então, ela ligou para o abrigo, que é de idoso aqui, e falou para a enfermeira, até deu uma bronca na enfermeira. Você que devia estar aqui, já que a funcionária não pode estar com a papeleta e não pode me informar nada. Que eu achei coerente, realmente, né? E eu digo, eu não posso fazer nada, eu estou de mãos atadas, eu não sei explicar. Realmente não sabia. Jo, eu acho que a gente chegou à resposta, né? O problema não é o usuário ser jogado lá. Porque, assim, realmente, eles vão continuar chegando lá com mazelas, especialmente na CPD, que é a Casa de Passagem Diagnóstica, ou seja, é a primeira casa. De lá vai para o recomendo. De lá, então, lá é que vai chegar os piores, onde você trabalha, é que vai chegar quem está mais mazelado mesmo. É a triagem, vamos dizer, né? Exatamente, porque de lá vão para as outras das casas de acolhida. Mas o que você tem que entender, o que falta é a equipe valorizar mais o trabalho dos cuidadores. Isso aí a gente sempre debate, realmente. A gente já falou bastante sobre isso. Alguma pergunta a mais, meu povo? Sobre a aula de hoje? Gostei muito da vida real aí, Jô. Eu achei interessante seu depoimento. A gente até já tinha falado isso pessoalmente, né, nós duas, e agora com a experiência do professor e explicando quem é quem, ficou bem mais fácil entender. Valeu, Pauliana, então. Estou recebendo o pessoal aqui muito satisfeito, está dando certo, gostei, estou grata, tal. Que bom, então. Que bom que deu certo. A gente se encontra, então, de hoje a 8, nesse mesmo horário, não é isso? Aí eu vou focar mais agora na rede de atenção psicossocial. Eu espero que eu tenha mais aulas com vocês para a gente poder entrar na assistência social. Porque muita gente confunde. A rede de assistência social é outra rede, que é o CRAS, o CREAS, é outra política. É outro direito que está em jogo. Se a gente passar mais tempo juntos, a gente fala sobre essa outra política também. Certo, meu povo? Eu gostei muito de vocês e depois mandem os feedbacks para mim, tá certo? O que Valeu, deu certo? professor. O que foi bom, o que foi ruim? Beleza? Assim que o vídeo
Valeu, até a Fica próxima. gravado. Valeu. Assim que o vídeo Prazer. ficar gravado, eu mando lá na sala de aula. Tá certo. Eu vou Valeu, meu aguardar o povo. código, né? Você vai me mandar o Eu código, né? já Do mando, áudio. mando agora já. Tá. Valeu, perfeito. Valeu, gente. O feedback é Obrigada, Ber. que bom que deu certo. Obrigado, meu povo. Cheiro para vocês. Tchau, bom dia. Bom dia. Valeu, Suzane. Valeu, Andressa. Posso disponibilizar meu número, tá? Para quem perguntou aí. Tchau, tchau. Agora como é que eu encerro aqui?